Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Todos os ciclos litúrgicos terminam com a reflexão, com a solenidade, com a liturgia de Jesus Cristo, Rei do Universo. Como também cada final de ano litúrgico, a Igreja nos traz uma linguagem apocalíptica, como também nos apresenta a realidade da parousia e da escatologia. O que é uma linguagem apocalíptica? É uma linguagem que nos é apresentada, na qual que só entenderá aquele que faz parte daquele grupo. Ou seja, se nós somos de fato cristãos, nós vamos entender o que de fato esta linguagem, que não é do nosso cotidiano, quer nos passar como mensagem. Por isso é importante estarmos cheios do Espírito Santo para desvendarmos, para elucidarmos a linguagem apocalíptica. Também nos falará da parousia. O que é a parousia? A parousia é a segunda vinda de Cristo, depois que Jesus veio a este mundo, sofreu a sua paixão, morreu e ressuscitou, prometeu que voltaria, cheio de poder e glória. Então, a parousia é essa expectativa da segunda vinda do Senhor. E a linguagem escatológica fala do fim último do gênero humano. E na nossa linguagem cristã, o fim último do homem, a escatologia do homem é a sua entrada no céu, a sua vida vivida eternamente diante de Deus na sua glória. Por isso, a liturgia da palavra vai começar dizendo que numa realidade de escuridão surgiu o Filho do Homem entre as nuvens. É claro, quando ele fala de uma noite escura, de uma escuridão, ele quer nos dizer que realmente nós viveremos na nossa peregrinação neste mundo constantemente envoltos em trevas, em uma escuridão. E para podermos vencermos esta realidade, nós não poderemos confiar somente na realidade humana, na realidade do mundo. Quando ele disse que ele veio sobre as nuvens, quer dizer que a nossa confiança, a nossa força vem do alto, vem de Deus. Por isso, só em Deus devemos colocar todas as nossas expectativas. Por isso, enquanto estamos neste mundo, vivemos em constante combate. E é necessário nós entendermos, vivemos numa realidade de constante batalha, em 3 arenas que nós precisamos lutar, e sabemos que a promessa daqueles que estão ao lado de Cristo é da sua vitória. A primeira arena que nós lutamos é a arena interior, é na nossa própria vida, numa luta entre a carne e a vida espiritual, a nossa alma. Nessa arena, nós temos que lutar com todas as nossas forças para que não deixemos que a carne sobreponha a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas.
e nós sabemos, todos nós passamos por isso. Não é fácil essa batalha, não é fácil esta luta, porque se nós priorizarmos a carne, a vontade, os desejos carnais, seremos vencidos por ela. Se nós priorizarmos nessa batalha a vida espiritual, nós venceremos a carne e seremos fortalecidos na vida espiritual, e nessa arena quem ganhará é a vida espiritual, que nos dará o passaporte para a eternidade com Deus, na realidade escatológica que nós já explicamos. A segunda batalha, segunda arena de luta é o mundo. Nós temos no mundo o reino de Deus querendo se firmar e o reino de Satanás querendo também se estabelecer. Nessa luta, quem será que está vencendo? O que nós percebemos nessa arena? O reino de Deus está se sobrepondo ao reino do mal, ou o reino do mal está se sobrepondo ao reino de Deus? Se dizemos que é o reino do mal, nós precisamos refletir profundamente, porque muitas vezes nós nos dizemos pertencentes ao reino de Deus, mas muitas vezes lidamos com as duas frentes. Ora, estamos batalhando, estamos como soldados, travando batalhas no reino de Deus, mas algumas vezes mudamos de lado e acabamos por também militarmos no reino do mal com os nossos pecados. Precisamos travar essa batalha no mundo, nos posicionando unicamente ao lado do reino de Deus. E também a terceira batalha, a terceira arena, é uma batalha espiritual entre Jesus e Satanás. E nessa batalha espiritual que temos que travar, nós precisamos denunciar, precisamos renunciar, precisamos vencer tudo aquilo que vem do espírito do mal, principalmente os vícios, que é uma arma poderosa nessa luta que o inimigo usa para nos vencer, e colocarmos nesta luta a presença de Jesus Cristo com seu amor, com a sua misericórdia e com a sua caridade para com os necessitados, para com os enfraquecidos diante da sedução do inimigo. E essa luta será vencida por nós, se nós entendermos aquilo que nos ensina a segunda leitura de hoje e colocarmos em prática. Porque a segunda leitura vai dizer que Jesus, ele venceu a morte. De que maneira ele venceu a morte? Para se tornar rei do universo, entregando a sua vida. Nenhum outro rei com poder neste mundo conseguiu vencer a morte. E Jesus recebe a coroa da realeza como rei do universo, porque ele é o único rei do céu e da terra que conseguiu vencer a morte. E como ele conseguiu vencer a morte? Derramando o seu sangue, este mesmo sangue que nos purifica. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus Cristo,
diante do pecado que nós cometemos e nos confessamos, nós nascemos de novo. Aquilo que Nicodemos não entendia, nascer de novo. Aquilo que nós não entendemos muitas vezes, como que eu posso nascer de novo? Eu posso nascer de novo na hora que eu me apresento diante do sacerdote para me confessar, e aquele sangue derramado por Jesus, pela humanidade, nos purifica e nos dá a graça de reiniciarmos uma nova vida. Por isso, aquilo que diz a segunda leitura, nós precisamos estabelecer em nossas vidas que Jesus é o alfa e o ômega, que Jesus é o princípio e o fim. A nossa vida tem que iniciar em Cristo com o batismo e tem que terminar em Cristo no último suspiro, glorificando em nossas vidas toda a ação de Deus em nós durante a nossa peregrinação aqui neste mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesta caminhada nós precisamos entender e colocarmos em prática aquilo que nos ensina o Evangelho de hoje, apresentando Jesus como Rei. Era costume, quando íamos numa casa, e várias casas tinham isso, um quadro de Jesus, Rei do Universo, com uma coroa, com um cedro na mão, mas com uma cara fechada, de bravo, com os anjos tensos ao seu redor. É claro que os que pintavam este quadro, aqueles que moldavam estas telas, tinham na sua consciência um rei segundo o reinado do mundo. O rei que nós estamos celebrando hoje não é um rei humano no sentido de ter poder temporal. O poder de Jesus é eterno. Ele não reinou neste mundo com o poder humano, mas sim, depois de tudo aquilo que ele viveu, ele reinou para toda a eternidade, um reinado espiritual que não terá fim. Porque o reinado de Jesus é diverso, é diferente do reinado de qualquer rei neste mundo. Porque os reis deste mundo, eles querem ser servidos. Jesus não, pelo contrário. Jesus veio para servir, até se colocando de joelhos diante dos pequeninos para lavar os pés, dando assim para nós o testemunho de como devemos também nós procedermos. Os reis deste mundo, eles querem ser obedecidos. Jesus não. Jesus, ele obedeceu plenamente. Ele não se fez da mesma condição do Pai, mas se humilhou, morrendo na cruz como servo, numa morte humilhante, para obedecer até as últimas consequências à vontade do Pai. É assim que temos que fazer. Por isso, queridos irmãos e irmãs, um dia um rabino falou: uma grande luz apareceu no deserto, mas o vento apagou essa luz, que foi Moisés conduzindo o povo pelo deserto até a entrada da terra prometida. Depois o rabino falou: uma segunda luz apareceu em Israel, que é Davi, que venceu o grande inimigo Golias e deu para o povo
muitos anos de paz e prosperidade, mas esta luz também se apagou. Veio uma terceira luz que se apresentou para poder preparar o caminho do Senhor, que veio como precursor do caminho do Senhor, que foi João Batista anunciando no deserto e para o povo judeu. Mas essa luz também se apagou. Agora então, esperemos, nessa grande expectativa da vinda do Senhor, da parousia, uma luz que jamais se apagará. E como saberemos que esta luz já está no nosso meio? A partir do momento que percebermos o nosso interior se converter a uma vida de santidade. Quando vermos na igreja a presença do Espírito Santo agindo, conduzindo a unidade, a comunhão, a fraternidade. Quando percebemos o mundo sendo transformado em um mundo de paz, de alegria e de harmonia. Quando nós começarmos a perceber isso, já estaremos convictos que a luz que se faz presente no meu coração, na minha igreja, na humanidade, jamais se apagará, como as outras luzes que vieram se apagaram. Coloquemos as nossas vidas em Jesus Cristo, porque a sua manifestação de amor como Rei do Universo se faz num coração aberto à sua graça. E que essa graça de Deus se derrame sobre nós, Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.